Vamos falar a respeito. Ontem foi dia de Champions, o Felipe. Eu confesso que eu não assisti o jogo. Eu tô. Como é que eu posso falar isso, cara, sem ofender a audiência? Eu tô um pouco bodeado de futebol europeu ultimamente. Eu acho que Concordo. eu nunca vi tão pouco futebol europeu. Eu olhei, por exemplo, essa Champions aí, os jogos, nenhum jogo me causou assim um impacto. E isso deve-se muito não ao meu desgosto por futebol, mas isso se deve muito à falta, eu acho que de grandes personagens, cara. A É. gente tinha muitos motivos para assistir antigamente, vários times que tinham icônicos personagens. Hoje o futebol vive, eu acho que a maior entre safra de jogadores de todos os tempos. Todos os tempos. Eu nunca peguei, desde que eu comecei a acompanhar futebol, eu nunca peguei um nível tão. Não falo do jogo, porque o jogo eu sinto que ele está evoluindo cada vez mais. Os técnicos estão cada vez mais criando estratégias para que o jogo se torne mais bem jogado. Mas do ponto de vista do futebol individual, falando, é claro, pô, ontem no jogo do Real Madrid, a gente viu 3 golaços, o que o Brahim Dias fez, o que o Rodrigo fez, o que o Álvares fez, foram pinturas e tudo mais. Não estou dizendo que o futebol mundial virou um lixo, muito longe disso, mas assim, a gente não tem mais os mesmos craques, a gente não tem mais as mesmas figuras, a gente está escasso de personagens, né? Hoje eu vi uma notícia que o Messi vai ficar fora do próximo jogo, eu acho que do Inter Miami. O Inter Miami vai oferecer ingresso de graça para a torcida para poder convencer os torcedores a irem. O que isso quer dizer? Que assim, as pessoas assim, elas vão muitas vezes acessam o futebol por conta desses personagens, né? Quantos são os caras que estão assistindo o Luka Doncic e LeBron James jogar juntos, não pelo Lakers, mas para ver esses caras jogando. A Record teve os 2 jogos de maior audiência dela no Campeonato Paulista foram jogos do Santos, que era historicamente o de menor audiência. Por quê? Por conta do Neymar. Então, o personagem no futebol, no esporte, ele ainda é algo que Faz a move, diferença. que faz a diferença. E o futebol vive uma fase muito sem personagens, sabe? É um futebol muito xoxo, você não tem mais as grandes declarações, você não tem mais os grandes caráteres, né? Aqueles caras que vendiam o jogo. Por exemplo, você vai ter um Santos e Corinthians no domingo que o Neymar já vendeu o jogo, já provocou os Exato. caras, falou: estão com medo de mim, e que não sei o Uhum. quê. Isso tudo vai atrair olhares, não à toa que a Record escolheu esse jogo para passar, né, em TV aberta no domingo. Então, tá faltando um pouco isso, eu acho que no futebol mundial isso tem me afastado um pouco de assistir Champions, respeito o trabalho da galera que faz, etc, mas para mim, assim, deu um pouco no saco. Claro que vai chegando fases mais agudas, semifinais, final, a gente presta uma atenção a mais, mas ontem eu tava bem fazendo nada mesmo, na hora que começou Real Madrid e Atlético de Madrid, e eu preferi jogar Final Fantasy XVI, assim. Preferi ligar o videogame e tentar terminar o jogo, porque eu tô há meses já jogando e não termino. Eu falei, cara, eu tô um pouco mais tranquilo hoje, terminamos o trabalho cedo, eu vou jogar videogame, eu não vou ver o Real Madrid, desculpa. É, Cara, eu nem sabia que tinha jogo, cara. Olha então, só. pois é. Eu fui treinar depois que a gente terminou a live e fez os cortes. Depois eu voltei e fui cozinhar, tá ligado? Fui montar minhas marmitas da semana e dar uma geral na casa e depois eu fiquei ouvindo música, fiquei vendo uma série. Aí o Alê, nosso brother aí, me mandou uma mensagem e falou: Cara, você tá vendo o jogo, velho? Aí eu, que jogo? Aí ele, mano, puta jogo, Real e Atlético na Champions e tal. Aí eu coloquei assim, já tava no finalzinho, aí eu vi os melhores momentos e tal. Os Eu fiquei melhores meio momentos. puto, porque eu esqueci do jogo real, assim, porque eu queria assistir. Aí depois vi os melhores momentos do Arsenal, que amassou o PSV, meteu 7 fora de casa. Então, essa Champions, cara, eu confesso pra você, velho, esse formato novo aí, tem muita gente falando que foi melhor, que foi legal, etc. Eu confesso, eu assumo, sou meio saudosista com Eu futebol, também, cara. eu também. Eu não gostei desse formato. Achei mais uma vez um formato feito para arrecadar mais, para a TV ter mais jogos. E aí É. você cria um monte de subterfúgios para poder defender isso, porque é o seu produto, você transmite, etc. E assim, não acho que não é por aí. Era muito melhor
o formato antigo, mas... E também é um formato não só para TV, é um formato político para caber mais clubes dentro da Champions League e a UEFA arrecadar mais dinheiro, enfim. É aquela coisa que fizeram também, vamos fazer com a Copa do Mundo, que é um escárnio completo essa Copa do Mundo, do ponto de vista esportivo, do ponto de vista festivo, do ponto de vista... Eu acho legal. Quanto mais Uhum. países tiverem a possibilidade de jogar uma Copa do Mundo, eu acho do caralho. Mas do ponto de vista esportivo, essa Copa do Mundo com 48, né, seleções é uma loucura completa, enfim. Mas são os novos tempos, né, Felipe, do futebol. O fato que tem movido muito, assim, eu tenho escutado muito, e a gente pode discutir sobre isso, pegar números, opinião de pessoas que a gente confia, que acompanham muito mais firme o futebol europeu do que a gente, é que o Rodrigo está se destacando muito essa temporada, né? Para muitos ele tem sido melhor e mais decisivo, pelo menos em jogos grandes, do que o Vinícius Júnior. E é engraçado, né? O Bellingham deu uma declaração recente dizendo que o Rodrigo, para ele, é o melhor jogador tecnicamente do Real Madrid, que o Rodrigo faz coisas que, se ele fizesse, ele pisaria em cima da bola. E ele disse que, inclusive, que o Rodrigo é um dos principais caráteres do Real Madrid, porque todo mundo sabe que o Rodrigo, a posição dele, a que ele melhor joga é pela esquerda. Mas ele se sacrifica pelo time, joga pelo meio, joga pela direita, joga de falso 9, joga onde for para poder, sem reclamar, segundo o Bellingham, para poder estar sempre apto para o time, mesmo tendo que se sacrificar, né? E você acha, cara, assim, você acompanha até mais melhor do que eu, que a temporada do Rodrigo tem sido de mais destaque que a temporada do Vinícius Júnior, que assim, foi eleito o melhor do mundo pela FIFA no ano passado, né? Nesse ano agora, mas referente ao ano passado. E, e ficou ali perto também de ganhar a bola de ouro, perdeu pro Rodri. Cara, ele é o craque silencioso, né, velho? O Rodrigo, ele tem uma questão guardadas todas as devidas comparações. Ele tem uma coisa que me lembra um pouco do Rivaldo, assim, sabe? Um cara mais comedido, um cara não tão midiático, um cara mais low profile. E o Vini já é um cara que sabe vender melhor a sua própria imagem e tal. Mas assim, bola por bola, cara, muita gente fala que talvez o Rodrigo seja até mais técnico do que o próprio Vinícius, assim. Faz coisas que o Vinícius não faz, assim. O Vinícius é muito habilidoso, muito rápido, absurdamente rápido. E pro futebol de hoje, extremamente físico, com linhas compactas, com pouco espaço para jogar. Quando você tem a oportunidade de acelerar o jogo, você leva vantagem. E o Vini tem muito disso, mas o Rodrigo é muito técnico, cara. Ele chegou a 26 gols na Liga dos Campeões pelo Real Madrid na era moderna. Ele tá entre os 5 maiores artilheiros da era moderna do Real Madrid. Tudo bem, o Cristiano Ronaldo tem 105 gols, ele tem 26. Mas ele tá no top 5, que tem Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Raul, Vini, que tem 28, e ele. Ele é muito craque, cara. Ele é muito craque. Nessa temporada, sobretudo, ele tá melhor do que o Vinícius Júnior. Ele tá melhor do que o Vinícius Júnior. Então, eu acho que quem ganha com isso é a seleção brasileira. É a seleção brasileira que, assim, vamos falar a verdade, velho. Tá na hora de quem esteja lá no banco de reservas com a prancheta na mão, ostentando a farda de técnico da seleção brasileira, saiba utilizar Rodrigo, Vinícius Júnior, Endrick, agora o Rafinha. Estevão, Rafinha. Cara, o Brasil chega a ser até uma falácia a gente repetir. Ah, não, mas o Brasil não tem mais jogador, velho. O Brasil não tem mais jogador desse. O Brasil tem sim, velho. Olha o nível de jogadores que a gente tem. A gente não deve pra nenhuma seleção, sobretudo no setor ofensivo, velho. E assim, eu repito mais uma vez, se Deve não no meio campo. não, tudo bem, no meio campo sim. Agora, se não performa, se a seleção brasileira não consegue achar uma estratégia para tirar o melhor desses caras do ataque, aí repito mais uma vez o que eu já falo há um tempo. O problema para mim não é jogador, é técnico. É isso. Ô, Felipe, ó. Ontem teve uma. Saiu a repercussão do jogo de ontem, né? Trazer um pouquinho aqui, ó. Rodrigo Júnior e Vini Júnior entre os piores. Nota 10 surpreende. Como o Jornal de Madrid viu a vitória do Real na Champions. Vamos dar uma olhada nessa matéria da ESPN que diz aqui, ó. O Real Madrid largou na frente, etc.
E Rodrigo saiu elogiado de campo, apontado pela UEFA como melhor em campo. O atacante recebeu grandes elogios do jornal Marca por sua atuação e pela genialidade de seu gol. Que gol incrível o Rodrigo acabou de marcar. Genialidade do 11. O brasileiro é brilhante, entusiasmado. Entusiasmado é muito bom. Nenhum jogador, porém, foi mais elogiado que Federico Valverde, improvisado como lateral direito, autor de uma assistência para o primeiro gol e recebeu a nota 10 do jornal. Ele salvou o gol, inclusive, em cima da linha, eu vi. Ele saiu aos 82 minutos sem uma gota de energia no corpo, porque ele havia dado absolutamente tudo. Ancelotti certamente jogaria a vida inteira com 11 Valverdes. E aqui uma aspa sobre o Vinícius Júnior. Ele não conseguiu criar perigo na ponta esquerda. Seus companheiros precisavam dele o mais rápido possível, escreveu o jornal em sua avaliação. Tô com os números aqui, Felipe. Assim, o Vinícius Júnior ainda tem números bem melhores que o Rodrigo na temporada, tá? Ó, o Rodrigo fez 39 jogos, ele tem 14 gols e 8 assistências, tá? O Vini Júnior tem 37 jogos, são 2 a menos, tem 18 gols, portanto 4 gols a mais e 10 assistências, 2 assistências a mais. Então o Vinícius Júnior precisou de menos jogos para ter números superiores. É claro que existe uma vantagem aqui importante no ponto de vista de posição, né? Eles jogam, o Rodrigo joga numa posição que não é a dele para poder jogar no time. Eu queria ver se invertesse. A diferença é ser, assim, eu te garanto que se você coloca o Vinícius na direita e o Rodrigo na esquerda, a diferença ia ser muito maior do que é. Né? O Rodrigo joga muito melhor na direita do que o Vinícius Júnior joga. E na esquerda é meio que pau a pau, assim. Então, eu gosto muito do Rodrigo, acho que nos números frios mostra ainda que o Vinícius tá melhor, mas para quem vê o jogo, né, cara, o número de assistência e gol não é só o que define também, mas é construção, é quanto a bola passa no pé do jogador, o quanto ele muitas vezes faz a jogada certa pro time, né? Por exemplo, vou dar um exemplo do meu time, assim, o Guilherme tem 10 gols, o Soteldo não tem nenhum gol. Tá todo mundo dizendo que quando o Roleiser entrar na direita, os caras querem o Soteldo e não o Guilherme. Mas como assim, mano? Você vai pegar, vai tirar o artilheiro do campeonato, tem 10 gols, vai botar um cara que não tem nenhum gol. O Soteldo cria muitas outras coisas que não entram necessariamente na estatística. O drible, a associação, a achada, entendeu? Então, eu não faço parte dessa galera que acha que colocaria o Soteldo, só para deixar claro. Mas eu vejo que é maioria. Eu vejo que é maioria. Quando você vai ver no Twitter, a manifestação da torcida, é maioria. Então, o número frio, muitas vezes a gente analisa o número frio e ele não quer dizer absolutamente tudo. Fato é que o Rodrigo talvez seja um dos jogadores mais subestimados do mundo, né? Ele não ele não chegou no último ano, mesmo com o Real Madrid ganhando tudo, ele nem figurou entre os jogadores possíveis de ali, pelo menos chegar no topo das seleções de campeonato, nada, né? O que é muito estranho, porque é um sonho do Guardiola levá-lo. O Liverpool era um sonho do Klopp levá-lo no Liverpool. Ele tentou levá-lo algumas vezes. E assim, os grandes técnicos e o próprio Ancelotti, o que ele elogia o Rodrigo dia sim, dia também, é inacreditável, né, Felipe? Com certeza, cara. E assim, me chama a atenção, cara, o tanto de golaço que esse cara já fez, o tanto de grandes jogos que ele já fez, que ele já decidiu. Cara, ele pôs o Real Madrid na final de uma Champions League contra o Manchester City. Lembrem-se disso. Ele entrou no segundo tempo, naquele jogo, no Bernabéu, e fez os 2 gols e colocaram o Real na prorrogação e o Benzema fez o gol da classificação para a final. Eu lembro muito desse jogo, baita do jogo, inclusive dele também. Decidiu o Intercontinental agora para o Real Madrid. Cara, não sei o que o Rodrigo precisa fazer mais para, primeiro, ele ter o marketing e o reconhecimento midiático que ele merece, e segundo, ele ter protagonismo também no time do Real Madrid, porque eu vejo muito centralizado no Vini, no próprio Bellingham, e menos Mbappé. e agora no Mbappé, e menos no Rodrigo, assim. E ele é um dos jogadores mais, assim, técnicos que tem nesse time, um dos mais técnicos também do mundo, por que não dizer? E ele não tem esse reconhecimento, cara. É curioso isso, assim.
Você vê pela entrevista dele ontem com a Tati Mantovani lá, recebendo o prêmio de melhor do mundo, totalmente low profile, assim, até o jeito dele falar e tal, um cara mais contido. Cara, esse tipo de coisa é meio complicado, né? Nasce com o cara, né? É, Igual eu falei do Rivaldo, assim. O Rivaldo era esse cara também, tipo, mas tem uma diferença. mais tímido, etc. O Rodrigo é a mesma coisa. Você não vê um. A gente viu uma grande notícia do Rodrigo fora de campo, que foi até meio controversa e complicada, que foi a questão da paternidade dele, do reconhecimento dos filhos e tal. Que eu confesso que não acompanhei mais esse caso, mas só assim, você não vê mais nada dele, você não ouve falar mais nada do cara, assim. E, cara, querendo ou não, isso faz falta um pouco no meio do futebol. A gente vê o Neymar, não precisa ser um Neymar também, mas, sabe, saber vender melhor o peixe, saber vender melhor a sua imagem. Eu acho que isso faz a diferença. Você tá no maior time do mundo, cara. É importante pra carreira também. E acho que se continuar desse jeito, velho. Pô, imagina o Rodrigo na mão do Guardiola aí numa reformulação em um time que o Guardiola for, num City ou em outro time que o Guardiola tiver. Se ele não for reconhecido no Real Madrid do jeito que ele merece, eu acho que poderia jogar em outro time, ser o protagonista desse time, por que não? Ele não me parece que tem essa pretensão. Ele gosta de jogar lá, sente que estou jogando no maior do mundo, não preciso ser o maior, tá tudo certo. Ele tem isso dele. E essa é uma, assim, você fala do Rivaldo, eu entendo o que você quer dizer, do ponto de vista de como o Rivaldo se comportava fora de campo, o fato de ser mais tímido. Mas assim, eu vi o Rivaldo jogar e o Rivaldo era um. Dentro de campo, ele era um cara que ele o jogo tinha que passar por ele e ele tinha que decidir. Ele tinha que ser o cara. Ele tinha uma. Tanto que é o seguinte, naquela Copa de 2002, tinha. Putz, tocou a campainha aqui. Naquela Copa de 2002 tinha uma questão. Já volto aí, mano. Oi? O cara abandonou a live no meio do caminho. Não, rapaziada, mas é isso, velho. Eu acredito que essa comparação do Rivaldo com o Rodrigo, ela faz muito sentido, né? Ela faz muito sentido, pelo menos pra mim. Eu não sei pra vocês, mas pra mim faz muito sentido porque eu acho importantíssimo o jogador ter essa consciência de saber se vender, né? Tocou a campanha do Rodolfo, gente. Tocou a campanha do Ah, Rodolfo. fomos interrompidos pela assinatura do condomínio para pagar, hein? É isso aí. Não está atrasado, só que Ô, louco, o cara. zelador vem aqui entregar na minha porta todo mês o condomínio para pagar. Mas, recuperando o raciocínio, Felipe, em 2002 tinha uma. Todo mundo falava de uma certa treta entre o Ronaldo e o Rivaldo, porque o Rivaldo não passava a bola pro Ronaldo, etc. O Rivaldo chutava muito pro gol. Ele era um cara que tinha um senso de protagonismo no jogo muito grande. Ele se transformava dentro de campo. O Rodrigo já não, cara. O Rodrigo é uma coisa, inclusive, que eu sempre cobrei dele. O Rodrigo é um cara que ele sempre foi muito altruísta. E eu acho que às vezes isso não é bom. Ontem, por exemplo, ele fez uma jogadaça e definiu em gol, porque ele sabe fazer aquilo, ele tinha que fazer isso mais. Ele tinha que assumir mais a responsabilidade, jogar às vezes um pouco mais pra ele. O Cristiano Ronaldo era zero um cara altruísta, ele jogava pra ele. Sempre foi. O Vini é um Entendeu? pouco assim também, né? O Vini, assim, o Vini sempre foi um assistente, tanto que ele tem números de assistência até melhores que o do Rodrigo nessa temporada. Ele sempre foi muito um híbrido e tal, mas ele, na hora de assumir o protagonismo, ele nunca ousou, pelo menos o Real Madrid. Na seleção, ele nunca conseguiu fazer isso. Mas no Real Madrid, ele assumiu um protagonismo muito forte quando você, na temporada passada, principalmente e tudo mais. Falta um pouquinho pro Rodrigo tomar esse senso de protagonismo. E eu acho que quando ele chegar lá, quando a cabeça dele for mais de Rivaldo dentro de campo, eu acho que a gente pode ver uma evolução muito forte do jogador, como parece que está acontecendo e tal. Então, Sim. é isso. Meu comentário sobre o Rodrigo é esse.